Comunicação imparcial que reverbera na força de expressão que se revela, na interlocução que foge à regra. Curte, compartilha e se integra. Quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. E o astronauta do futuro, do espaço antenado com descasos que rolam na nossa terra. Informativo, livre, democrático, sou laico. Chega que a gente agrega. Curte, compartilha e se integra. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Na timeline do seu Facebook, acesse nosso canal no YouTube e se conecta. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Programa inteira. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Programa inteira. Quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, Rainer Freitas e o programa inteira. O programa inteira. Comunicação imparcial que reverbera na força de expressão que se revela, na interlocução que foge à regra. Curte, compartilha e se integra. Quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. E o astronauta do futuro, do espaço antenado com descasos que rolam na nossa terra. Informativo, livre, democrático, sou laico. Chega que a gente agrega. Curte, compartilha e se integra. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Na timeline do seu Facebook, acesse nosso canal no YouTube e se conecta. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Programa inteira. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Programa inteira. Quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, Rainer Freitas e o programa inteira. O programa inteira. O poderoso Satan Ghost tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Posso? Então pronto. Muitíssimo boa tarde, sejam bem-vindos ao programa inteira, principalmente aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez. Estamos entrando no ar com o oferecimento de StartNet, internet inteligente, é onde você assiste seu filme, sua série, você baixa vídeo, baixa programa, joga tudo com velocidade, com estabilidade, no conforto do celular, sem queda, sem travamento, sem lag. É a melhor internet da cidade, chama-se StartNet para vocês. E somos o oferecimento deles também, o Estúdio Jimbo, onde você mostra toda a qualidade do seu trabalho musical através da melhor gravação, mixagem, masterização. Tem spot, tem vinheta, tem jingle, tudo aqui nos Estúdios Jimbo. Depois não fala que eu não avisei. O que mais que eu tenho a dizer para vocês? Tenho a dizer para vocês, estamos chegando um pouquinho atrasadinhos aqui. São 12 horas e 11 minutos na Bahia de Rui Correria, tá certo? Mas quem não gosta de atraso deve fazer o quê? Vai assistir a Hora do Brasil, que começa todo dia no mesmo horário. E aí vocês não enchem o saco da gente aqui no programa inteiro, porque aqui a gente chega na hora que dá. Então o que é que acontece? Hoje nós temos aqui a honra, normalmente a gente traz aqui pessoas que são que se dedicam a uma área de atividade. E hoje nós temos aqui um homem, como é que eu vou dizer, um homem multifacetado, praticamente, né? Poeta e psicólogo, também ele é, como é que diz, um agente público, né? Um agente político. Se você é presidente da Câmara?
Não. Do Conselho? Eu sou do Conselho Municipal de Política Cultural. Conselho Municipal de Política Cultural, olha só. Então pronto. Poeta, psicólogo, presidente do Conselho Municipal. Presidente não. Não, membro do Conselho Municipal. Membro do Conselho Municipal de Política Cultural. Política Cultural. De Alagoas. Eu queria uma salva de palmas nesse estúdio para João Lopes. Meio atrapalhadinho aqui na introdução, João. Seja muito bem-vindo. Você é uma das raras ocasiões que a gente tem aqui em que a entrevista aqui temos 3 tipos de entrevista. A entrevista provocada, quando o convidado pede para vir. A entrevista em que eu procuro o convidado. E temos essas entrevistas sugeridas, quando as pessoas pedem. Você foi um pedido que a gente está atendendo aqui dos ouvintes do programa Intera. Então, muito obrigado por você proporcionar que eu possa estar atendendo aqui aos pedidos dos meus ouvintes. Seja muito bem-vindo. Quer dar um recado aqui pro pessoal que está assistindo a gente desde já? Boa tarde, Rainer. Eu agradeço pelo convite. E agradeço as pessoas também que fizeram a sugestão. Eu não sei bem porquê, mas deve ter alguma razão. Não sei se elas disseram a razão, mas estou aqui para tratar dessas questões que hoje dentro das quais eu me movimento. Faltou um detalhe, eu também sou formado em História. Eu acho também que você também. Também é isso, não chego a ser formado em História, não. Fui um mero frequentador do curso, mas a zoeira me salvou. O Mar Mendes Teixeira está assistindo a gente aqui, um abraço. Fernando Albuquerque, noiado, lá de São Paulo, está assistindo. Depois eu vou falar sobre esse cidadão aqui no programa, mas todo mundo está assistindo, por favor, vai curtindo e vai compartilhando. O Edson Alves, todo mundo está assistindo, por favor, curte e compartilha, que vocês ajudam a gente demais. Ô João, primeira pergunta que eu vou te fazer, a gente vai começar aqui pelo começo, certo? Mas aí eu fiquei em dúvida, Tássio Mota também está aqui assistindo, um abraço. Eu fiquei em dúvida de qual tem um celular, de qual começo a gente ia tratar. Psicólogo, poeta, membro da Câmara, membro do Conselho, historiador. O que vem primeiro na sua vida? Como é que começa? Foi uma coisa que puxou a outra? Por onde foi que começou? Eu gostaria de pegar uma linha que talvez não seja a primeira, mas uma das linhas, que é exatamente eu acabei de realizar o 4º Sarau do Boi Encantado aqui em Alagoinhas, foi lá na Casa do Boi Encantado. É a 4ª edição desse sarau. E talvez eu acho que eu gostaria de começar por aí, porque eu acho que esse a coisa última, desse último momento. Pelo Sarau do Boi Encantado. Pelo Sarau do Boi Encantado. E aí, sim. De onde é que isso é uma coisa que eu tenho, de onde é que surge De onde é que surge isso, Então é uma longa história, aí tem a ver mesmo com um pouco da minha história. Meu pai era poeta, escrevia, inclusive eu estou em 3 cadernos dele que eu estou tentando ver aí com a UNEB a possibilidade de fazer o estabelecimento do texto para publicar, porque ele escrevia muitos textos, fazia muitas versões do mesmo texto, mas ele sempre mostrava poesia, eu sempre tinha contato com poesia. Meu pai tinha uma coleção de poetas, era fã de Castro Alves, escrevia diariamente, escrevia em forma de soneto e tal, aquelas rimas, tinha coleção de dicionários. Então eu vivi nesse ambiente. Te estimulava a seguir os passos dele ou mandava você estudar para fazer outra coisa? Não, eu estudava, eu era um bom aluno, inclusive. Aliás, isso era o que me fazia ter uma certa vantagem diante dele, Mas assim, na verdade não gostava daquilo. Aquilo para mim não era interessante, Ele sempre tinha, e parece que eu era o filho preferido no sentido de que ele sempre me mostrava os poemas, sempre lia para mim, me explicava o que era. E às vezes eu estava numa idade que eu não entendia muito bem o que aquilo queria dizer, porque isso foi desde muito novo, cerca assim, de 12, 13 anos, ele já começava com esse estímulo, digamos assim, trazendo isso de alguma forma. Então eu, na verdade, não fazia poesia, nada, isso não me interessava e tal. Quando foi um dia eu estava no ensino médio, lá no Colégio de Alagoinhas, quando era ainda privado, e eu tinha uma professora que era de educação artística, então, ela abordava várias coisas. E um dia teve um trabalho em sala de aula que era para que os alunos pudessem se expressar de alguma forma, do jeito que achassem. Podia ser dança, música, poesia, como conseguissem, como fosse possível. E eu era extremamente tímido, eu só era bom nas áreas da questão intelectual, mas era muito tímido para falar, muito tímido para me expressar com o corpo. Tinha muita dificuldade. Pra namorar não rolava, Nessa época ainda tanto não, tinha muita dificuldade com isso. Então eu digo, olha, o que é que eu vou fazer aqui? Então não tinha
Tinha que encontrar uma alternativa para poder me safar daquela situação. E aí foi que eu escrevi meu primeiro poema. A professora Edinalma Santos, eu já disse isso a ela vem saber disso muitos anos depois. E a partir daí, isso eu tinha 17 anos, eu comecei a escrever poemas. Os primeiros eu inclusive rasguei, meu pai teve contato. Ele não me deu, eu até estranhei que ele não me deu, assim, não me disse assim, está bom ou está feio. Ele olhou, achou aquilo ali, leu, mas me parece que não era exatamente o que ele esperava e o que ele gostava, porque ele dizia que a poesia tinha que ser rimada. E efetivamente eu fiz uma poesia com versos livres, né? Essas poesias foram rasgadas, eu rasguei depois de algum tempo e depois eu reiniciei. Rasgou porque o seu pai não gostou, porque você porque não achava bom. Eu não achava bom. Depois de algum tempo eu não achava muito bom aquilo ali. Rasguei. Acho que foi um erro que a gente deveria ter guardado. Você parou de rasgar depois disso aí, não? Não. Hoje em dia você ainda rasga texto que você considera ruim? Não. Normalmente eu guardo, né? Eu escrevo e guardo. Gaveta. Tem mais de 500 guardados, né? Eu fui fazendo ao longo dos anos. Só que na verdade eu nunca me denominei poeta. Aliás, eu tinha até um certo receio, que eu acho que é o que acontece com a grande parte das pessoas. Eu tenho observado isso no sarau. Grande parte das pessoas, muita gente escreve em gaveta. E às vezes engaveta coisas muito boas, porque ela está presa apenas ao julgamento dela, que foi o meu caso. Eu achava que não eram bons, né? E tal, esses primeiros. Depois eu não fiz mais isso. Depois eu comecei a guardar os poemas e tal. Eu tenho até mania de guardar coisas, mas guardo mais no computador. Então eu guardei os poemas e fui guardando. E quando chegou um determinado momento, eu já tinha passado pelo curso de História, foi exatamente quando eu estava fazendo Psicologia, que eu comecei a utilizar em algum momento os poemas para alguns trabalhos, colegas gostavam. E eu acho que através do meu próprio processo analítico, eu terminei me sentindo à vontade para me dizer poeta. Não é um poeta acabado, perfeito, mas poeta. Escrevo, tenho um estilo, eu acho, próprio. Consegui pelo menos chegar próximo disso, de um estilo que é meio mesmo de escrita. E comecei a fazer publicação e resolvi fazer uma página um blog, que é o www.quantapalavra.blogspot.com. E lá eu publiquei os poemas. E publico, não burilo muito, mas eles estão lá. Eles estão lá e tal. E aí eu comecei a me envolver mais com isso. Comecei a publicar, comecei a aprimorar, comecei a trabalhar mais, comecei a produzir mais. Isso foi fui na verdade, ficando mais livre nesse processo da escrita, ficando muito mais próximo daquilo que eu sou, daquilo que eu gosto, daquilo que eu enxergo como forma e como conteúdo. E em determinado momento, aí vem um pouco da história do Sarau do Boi Encantado, porque tudo começa com isso. Eu começo a me interessar. Literatura eu sempre li a vida inteira. Poesia lia menos, né? Hoje eu leio muito, mas literatura a vida inteira. Então eu sempre fui desse campo. E sempre frequentei o movimento cultural de Alagoinhas, desde aqueles primeiros momentos quando começaram lá ainda na faculdade de formação de professores e tal, esse movimento cultural. Eu sempre estive como espectador. Em algum momento até como poeta mesmo, né? E eu lembro que em 2014 foi promovida uma exposição, uma mostra de arte do Recôncavo, e veio para Alagoinhas, e vieram obras, né, de vários artistas e tal. E os artistas, de um grupo de artistas de Alagoinhas, sobretudo Lito Silva e Luiz Ramos, que são artistas plásticos. Grandes artistas. Artistas plásticos. Eles começaram a fazer um movimento de ocupação daquele prédio que fica ao lado do Centro de Cultura, na mesma área, pertence ao Estado. O antigo matadouro. O antigo matadouro municipal. Aquele prédio, até hoje ainda em processo de, eu acho, quase ruína, né? Abandonado, mas que conserva uma beleza espetacular, tem mais de 100 anos. E ali foi o matadouro municipal. Então eles resolveram ocupar aquele espaço com obras de arte. Foi permitido e tal. E eles começaram a fazer, Lito e Luiz Ramos e outros artistas, Hamilton também, fotógrafos. Meu irmão também tinha um grupo de fotografia, também participou. Então fizeram exposição de fotografia, de esculturas, cerâmica, teve instalação, performance. E inclusive teve cursos, que Lito inclusive deu curso de cerâmica, essas coisas todas. Então houve a visitação de escolas. E um dia eu fui lá conhecer. Digo, vou ver esse negócio lá. Aí vi a exposição e fui ver o que eles tinham batizado ali de Casa do Boi Encantado, que era uma tentativa de transmutação
transformação daquele ambiente, que era um ambiente onde se matava bois, que é efetivamente isso, para um ambiente onde estava se fazendo arte. Né? Estimulando-se a cultura. Estimulando a cultura, trazendo arte, na verdade, trazendo uma nova cara para aquele ambiente. Deixamos de curtir couro para curtir artistas. Né? Exatamente. Então, não, eu fui lá. Então, eu fui visitar, eu digo, mas... Aliás, essa reclamação eu faço sempre. Já tinha feito no Centro de Cultura essa reclamação, num determinado momento de uma programação. Depois, eu digo, olha, tudo bem, aqui está muito bonito, muito interessante, eu achei a ideia genial, achei a ideia da ocupação desse espaço do jeito que ele está, ainda degradado, muito interessante, e sobretudo com o que está se fazendo aqui, mas é preciso... Cadê a literatura? Cadê a poesia? Aí falava isso com Lito, que é meu amigo de algum tempo. E ele me disse, olha, realmente está faltando, por que você não faz um sarau aqui? Então assim começou o sarau. Eu digo, mas fazer um sarau, eu não tinha experiência nenhuma desse tipo de evento. Tinha outras experiências de eventos, mas não desse tipo. E, sobretudo me jogar num lance desse, onde já tem gente experiente fazendo e tal. Bom, e aí comecei a pensar nisso. E teve que ser muito rápido, porque já a semana estava acontecendo. Me parece que foi 2 meses que aí eu resolvi fazer um processo de chamar. Eu digo, bora, mas esse processo, se tiver curadoria, seleção, vai ser complicado, porque as pessoas, nós temos pouco tempo, como é que vai ser? Então, a gente adotou um modelo, que é o modelo que nós seguimos até hoje, que é assim, as pessoas se inscreveram livremente, independente da qualidade do que seja da sua obra, não haveria curadoria. Haveria curadoria se houvesse necessidade de fazer seleção por conta do número de pessoas. Mas eu lembro que naquele primeiro momento acho que 17 pessoas se inscreveram. Então todo mundo se apresentou livremente, poetas que já tinham publicado livros e poetas que não tinham publicado. Então isso se repetiu nos outros anos, não é? Inclusive esse ano. Só que nós, em todo momento, o sarau é um evento não estatal, então não tem nenhum compromisso nesse sentido, mas sempre foi abrigado lá do Centro de Cultura. Em 2 momentos na Semana de Arte, e em 2 momentos foi fora da Semana de Arte, né? Mas em 2 momentos dentro da Semana de Arte e Cultura, inclusive dessa vez, o ano passado com Tássio, esse ano novamente, foi a convite, né? E sempre assim, né? Não estatal, colaborativo, com a estrutura do Centro de Cultura, estrutura básica. Gratuito, sem cobrar, não cobra ingresso. Não custa nenhum Bolsonaro. O que seria isso? Bolsonaro são unidades de valor monetário. Sim, não. Nós pagávamos em Dilmas, agora pagamos em Temas e a partir de janeiro pagaremos em Bolsonaro. Né? Assim, não, não tem, mas como o Margaret Thatcher, que na verdade eu nem gosto, mas que ela dizia uma coisa, não existe almoço grátis. Quer dizer, não é pago pelas pessoas diretamente, mas é dinheiro claro, público. É o nosso espaço ali. É o dinheiro público. Exatamente. Então é isso que eu tenho falado sobre essas coisas. Eu tenho muito brigado no Conselho de Cultura sobre isso. Porque na verdade nós temos que ter o tratamento com dinheiro público diferente do meu dinheiro. Porque desculpa, eu vou ter que te interromper aqui. Sim, claro. O bicho pegou na minha cabeça aqui agora. Você é um artista, certo? deixam de acontecer exatamente pela ausência das pessoas. Só um gente, tá modulando aí, Lucas? Parou na parte de que sua mente bugou. Parou na parte que minha mente bugou, que beleza. Pera aí que eu vou... Parou, então tudo que eu falei não foi pro ar? A resposta não foi pro ar, pera aí.
Voltou? Voltou. Então pronto. Vamos recomeçar. Esse programa tá. Exatamente. Vou, antes de tudo aqui, ó. Mandar um abraço aqui pro Tássio Mota, falando aqui, grande João Lopes, segura ímpar, porque tem um grande apreço e admiração. Parabéns pelo lindo sarau do Boi Encantado. Seu Soares falando. Obrigado, Tássio. João, inteligentíssimo, um abraço. Ó, tô ouvindo aqui o retorno do bagulho. Luciana Nogueira, olá, boa tarde, parabéns, João, tudo de bom, abraço. O Roque Antônio Oliveira dizendo que é seu fã. Alex Pessoa também, meu amigo, tá assistindo a gente, um abraço aí. Iros Assunção também assistindo a gente lá de São Paulo, do Capão Redondo. Ele tem uma boca de fumo lá no Capão Redondo, tá assistindo a gente, um abraço. Darlan Vasconcelos também, abraçaço pro Darlan, o nosso demolidor aqui do programa Intera. Então a pergunta para quem perdeu o fio da meada era o seguinte: eu perguntava ao João, ele como historiador. Você tirou a câmera, foi? Você tirou a câmera, meu? Do USB? Ela desligou e não vai ligar de novo. Enfim, a pergunta era se você acredita que o artista ele tem uma obrigação política, se ele tem uma obrigação de ações políticas, de se envolver na política. Olha, na verdade, obrigação não. Ninguém tem a obrigação de fazer participação política, de participar politicamente, né? Porém, a inação ou a ausência gera uma série de problemas. Eu tenho clareza que, por exemplo, se os artistas de Alagoinhas, os produtores culturais, todas as pessoas envolvidas com cultura, eles, por exemplo, estivessem mais presentes no Conselho de Cultura, provavelmente as coisas seriam um pouco diferentes. Um dos problemas que eu vejo é exatamente a ausência da sociedade civil. Então, se a sociedade civil não participa, porque eu, por exemplo, hoje, eu não acredito praticamente em nenhum governo. Eu acho que, claro que eu voto, escolho, tenho preferências, mas assim, nenhum governo vai fazer o que tem que fazer se não tiver uma forte fiscalização popular e presença popular, presença das pessoas. Então a sociedade tem que fiscalizar o poder. Não tem jeito. Não tem solução diferente dessa, eu acho. Então essa ausência diz muita coisa. Então, é para continuar falando? Pode continuar à vontade aí. Então eu entendo que os artistas deveriam participar. Eu tenho falado isso. Eu sei. A questão tá funcionando na minha, Não tem problema. A gente vai fazer o seguinte. Vamos trocar a câmera de lugar. Eu vou precisar que você venha posicionar. E eu vou fazer aqui do lado. Pode botar aqui? Pode ficar. Sério? Agora sim. Agora foi. Então só bastava isso. Agora. Peraí. Pera aí, pessoal. Estamos ao vivo ainda. Programa ao vivo é essa beleza aí. Já aconteceu outras vezes? Não de forma tão desastrosa, mas já aconteceu outras vezes. Vê, olha aqui, Rainha, por favor. Eu não tô conseguindo enxergar. Eu viro o computador pra você, galera. Você virar, vai parar de modular de novo. Será possível? Já parou 2 vezes. A câmera já parou 2 vezes. A câmera parou porque tirou ela do USB. Não, antes ela já tinha parado. Ela tinha parado? Tinha, mas agora tá massa. Bom. Agora meio que tá. Estamos meio tortinhos aqui. Deixa eu ver como é que eu tô. Estamos meio tortinhos. Não, é porque eu tô vendo atrasada a imagem. Pronto, agora podemos voltar à nossa entrevista aqui, João. É sentido, mas assim, a democracia ela é uma pizza de demandas, né? Cada um defendendo a sua fatia. Dentro do que você está falando, então, a questão da dificuldade que os artistas passam, que a cultura sofre, que as pessoas que produzem cultura sofrem, isso vem de um pouco envolvimento na política? Eu acredito, assim, eu estou falando exatamente da minha vivência no Conselho de Política Cultural. Depois eu volto ao sarau. Claro. Eu estou falando da minha vivência desses 2 anos no Conselho Municipal de Política Cultural de Alagoinhas. Então, o que eu tenho observado lá é que, por exemplo, se tivesse mais gente pressionando para poder determinadas coisas se resolverem, eu acho que elas se resolveriam. Eu acho que teria uma qualidade diferente.
Porque o poder percebe isso. Quem está no poder, eu estive no poder e sei bem disso. Você percebe quando alguém tem digamos assim, um poder para se contrapor ou não. Então há uma diferença, por exemplo, em uma reunião onde tem 100 pessoas e uma reunião onde tem 10 pessoas, né, para fazer determinada coisa. Então isso tem um efeito, é evidente. Essa coisa tão é óbvia. Então o que eu acho é que no caso, por exemplo, especificamente do Conselho Municipal de Política Cultural, é uma ausência completa de participação das pessoas, dos artistas, dos produtores. Por exemplo, eu sou representante de uma Câmara, a Câmara de Literatura. Eu fui eleito, e nem era uma pretensão, porque eu fui para um evento de lançamento e prestação de contas do Conselho que estava se despedindo, da gestão que estava se despedindo. Então ia ter uma série de coisas, me chamaram para poder, inclusive, apresentar poemas, inclusive... Foi aquela como é o nome? Pinheiro, aquela... Emily Pinheiro. Emily Pinheiro me chamou para poder... Beijo aí para Emily Pinheiro. Emily Pinheiro, tá ouvindo? Se tiver, um grande abraço para ela. Ela me chamou para poder apresentar um poema, eu fui lá.